Servir ao nosso Senhor, servir a mãe do nosso Senhor é um grande privilégio. Um grande privilégio. E o que o Senhor inspirava no coração é o tema adentrando em águas mais profundas. Muitas pessoas falam, não, eu estou entrando em águas mais profundas, eu estou adentrando em águas mais profundas, eu quero adentrar em águas mais profundas. Mas muitas vezes não sabe como que faz isso, para onde eu vou, como que eu faço. O que é preciso fazer para adentrar em águas mais profundas? Então hoje o Senhor preparou para nós. Como que eu posso entrar em águas mais profundas? Como que eu posso aprofundar? Como que eu posso ir além? Como que eu posso sair ali do raso? E de fato mergulhar nessas águas mais profundas. Porque não basta só abrir a boca e falar, porque isso qualquer um faz. Mas é na prática, é na vida, é nas escolhas, é na decisão. Aonde um homem de Deus e uma mulher de Deus pisa, o ambiente tem que se transformar. E isso começa dentro do nosso coração. Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer, dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher. Então, adentrando em águas mais profundas, começa em uma postura que precisamos assumir. Em uma decisão que precisamos tomar, em uma aliança que precisamos fazer. A gente vê os grandes homens de Deus e mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras, todos eles fizeram uma aliança, um comprometimento com Deus. Porque Deus quer que a gente participe da obra, da missão. Imagine, Deus é todo poderoso, se Ele estalasse o dedo, Ele poderia fazer aquilo que Ele quiser. Porque é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Deus quer que nós participemos. Uma criatura fraca, frágil, limitada, que é tão custosa, tão difícil em deixar, em largar, em abandonar. Que muitas vezes fica repetindo as mesmas escolhas. Obtendo os mesmos resultados. Repita comigo, mesmas escolhas. Obtém os mesmos resultados. Então, como que eu vou entrar em águas mais profundas se eu estou acostumado a ser raso? É engraçado porque isso a gente aprende desde criança. Quando a gente está na escola, a escola tem uma média. E a gente é preparado e educado simplesmente para tirar a média. A gente não está se preparando para ultrapassar, para ir além, para mergulhar em águas mais profundas. Desde criança a gente foi educado a ir até a média, a ir até o meio, a fazer só pouco. Como que a gente vai aspirar as coisas do alto se a gente é tão raso? Como que a gente vai adentrar em águas mais profundas? Como que a gente vai sair do natural e mergulhar no sobrenatural se a gente continua sendo medíocres? A palavra medíocre significa mediano. É uma pessoa que se acostumou até a média. Ah, não, eu só posso ir até aqui. Aí a pessoa adentra num grupo, se compromete com um grupo, mas ela acha que só fulano pode pregar, só ciclano pode tocar, só ciclano pode conduzir, só fulano tem unção para ministrar. Ei, Deus concedeu talentos para você. Ei, Deus tem ministério chamado para você. Você tem algo único que só você pode viver em Deus. Claro, a gente não é igual aos outros, cada um tem sua característica. Mas até quando a gente vai olhar para a vida do irmão, para ver o talento do outro, para ver o carisma do outro? E a gente vai esquecer que Deus confiou também a nós, e isso precisa florescer. Aqui é interessante porque vem ao coração. Saul foi um homem ungido e eleito por Deus. Mas sabe por que Saul perdeu a eleição? Porque ele não teve a coragem. Não estou dizendo que é porque ele errou. Saul não teve a coragem de consultar, se prostrar, reconhecer a sua falha diante do seu Deus. Ele queria uma muleta. Ele queria uma bengala.
Ele não queria caminhar com as suas próprias pernas, tanto é que quando o profeta Samuel unge Saul, ele fala assim, olha, quando estiver voltando, quando estiver descendo pelo caminho, você vai encontrar os profetas, você vai se unir aos profetas, e quando você estiver no meio dos profetas, você também vai profetizar. E depois iremos te apresentar ao povo o rei que Deus escolheu. O rei que Deus ungiu, o rei que Deus elegeu, ainda que Saul fosse o menor da sua tribo, ainda que Saul fosse o menor da sua casa. Deus escolhe os improváveis e escolheu um homem fraco, frágil como Saul. Mas aí diz que quando ele vai apresentar aquele jovem diante do povo, cadê Saul? Saul estava escondido atrás das bagagens, vai dizer a palavra, isso é bíblico. Saul estava escondido atrás das bagagens. E eu digo em nome de Jesus, até quando você vai ficar escondido atrás das bagagens? Até quando você não vai assumir o posto que Deus tem para você? Não é para o irmão, não é para o fulano, não é para o ciclano. Tem quanto tempo que você já está aqui? 3 meses? 6? 1 ano? 2? Não sei. Mas até quando você vai ficar escondido atrás das bagagens? Saul desobedeceu, ele errou, ele caiu, ele pecou. Mas no lugar de voltar ao seu Deus e se humilhar, sabe o que Saul fez? Ele recorre ao profeta. E fala assim, não, diga para Deus, consulta o Senhor. Por que ele não foi lá consultar? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Porque ele não tinha experiência com Deus. Porque ele estava acostumado a ser raso. Ele não adentrou em águas mais profundas. A mesma coisa aconteceu com Judas. Judas vendeu Jesus. E talvez você pode imaginar assim, ah não, mas é porque ele não se arrependeu. O orgulho, a vaidade tomou conta do seu coração. Não. Judas se arrependeu sim. Só que ele tentou resolver do jeito dele. Judas se arrepende e vai devolver as moedas ao qual ele vendeu o próprio Cristo. Ele se arrependeu. O problema de Judas é que no lugar do arrependimento, ele se humilhar diante de Deus, ele vai tentar resolver a cagada que ele fez do jeito dele. Por isso ele se depara e finaliza no suicídio. Pedro negou 3 vezes. Talvez eu e você, a gente nega o Senhor bem mais que Pedro. A gente é bem mais custoso e teimoso que Pedro. Pedro, vai dizer a palavra, que voltou a ficar nu. Nu na Sagrada Escritura significa pecado. Ele voltou à vida velha. Ele voltou à escolha velha, à escolha antiga, o modo de vida antigo. Deus que elegeu ele para ser pescador de homem, ele voltou a pescar peixe. Deus que colocou para ele ministério, Deus que colocou para ele chamado, ele voltou a fazer escolha antiga, obteve o mesmo resultado. Ele que começou bem e estava terminando mal. Porque o problema não é começar bem, porque muitos começam bem. Muitos até continuam bem, mas terminam mal. E a nossa meta não é nem tanto começar bem, mas nossa meta é terminar bem. E aí Cristo vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Meu irmão, eu não sei como é o seu chamado, eu não sei qual é a tua eleição, o teu carisma, eu não sei qual foram os talentos que já desabrocharam, que já floresceram, ou que talvez você enterrou pela negligência, pela omissão, pelo medo, pela covardia, pela tibieza, pelo comodismo, pela falta de compromisso e zelo. Mas hoje, em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Porque Deus tem mais para você.
Não é só para você chegar e vestir uma camiseta e vier uma vez na semana fazer uma missão, uma oração, uma intercessão, ou 2, 3 vezes na semana. Deus tem para você mistério. Deus quer que você adentre água mais profunda e viva aquilo que só você e Deus pode viver. Porque você, do jeito que você é, você e sua família inteira, e a vizinhança inteira, e a cidade inteira já sabe quem é. Mas eu vim aqui para despertar aquele que você pode ser quando estiver cheio do Senhor. Quando sair do raso e adentrar em águas mais profundas, para quando olhar para você, no teu olhar consiga ver Jesus. O teu ouvir revele Jesus, a tua vestimenta revele Jesus. Para quando você pisar num lugar, o lugar estremeça, porque ali não é simplesmente um homem, uma mulher, mas ali é um consagrado, ali é um ungido, ali é um eleito. Ali é um servo de Deus. Por isso precisamos adentrar em águas mais profundas. Sabe por quê, irmão? A gente está acostumado a viver Ezequiel capítulo 37. Uma passagem muito proclamada e muito vivida, onde as pessoas que frequentam grupos carismáticos, onde os dons são ministrados, elas costumam ouvir essa palavra de ossos secos. Onde diz que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos ressequidos. E ele diz ali, filho do homem, pode esses ossos voltarem à vida? E ele olha e ele vê que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode trazer um osso ressequido à vida, a recobrar músculo, a recobrar pele, a recobrar carne e se colocar de pé. A gente costuma ouvir essa palavra nos grandes eventos, encontros da igreja. E aí o profeta, em nome de Deus, profere o oráculo. E ele diz que aqueles ossos ressequidos começam a recobrar carne, começam a recobrar músculos. E eles ficam de pé. Eu acho lindo isso. Vamos pegar a palavra. Ezequiel. No capítulo 37. Conhecido, ossos secos. Aí olha o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 37, começando lá pelo capítulo, no versículo 1. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderia esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos, os ossos dessecados, e lhes dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém, vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim, que eu sou o Senhor. Profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem, no momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé, vem Espírito dos 4 cantos do céu. Sopra sobre esses mortos, para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande e imenso exército. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor.
A gente é acostumado a ouvir nos encontros Ezequiel 37. Que o Senhor pega aquilo que está morto, aquilo que está esquecido, aquilo que está ressequido, aquilo que está apodrecido pelo pecado, porque a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Aquilo que está morto pelo pecado, pela negligência, pelo vício, pela omissão. Aquilo está ressequido, está sem vida. E aí o profeta profere o oráculo, assim como o Senhor ordena. Ali os ossos começam a se reunir. Ali recobra o músculo. Ali recobra a carne. Eles ficam de pé. Isso é importante. Esse é o primeiro detalhe. Eles ficam de pé. Agora eu vou trazer um dado para você e a gente vai aprofundar. Agora a gente começa a adentrar em águas mais profundas. Talvez você ainda não saiba e não entenda, mas ficar de pé nas Sagradas Escrituras e para a nossa igreja significa estado de graça. Por isso que todo mundo que tem uma experiência forte com o Senhor, a primeira atitude dessa pessoa é colocar ordem. Porque o Espírito Santo de Deus é ordem. Então é característica de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, de uma pessoa que experimentou o Espírito Santo, colocar ordem na casa e começa aqui dentro. Então logo a pessoa, quando experimenta o Espírito, ela quer se confessar. Ela precisa recobrar o estado de graça. A palavra fala que recobrou, os ossos se reuniram, recobrou a carne, recobrou os músculos e estava de pé. Aí vem o Espírito Santo, estar de pé diante de Deus, diante da igreja, significa estado de graça. Às vezes a gente pensa que a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque ela tem muito dom, porque ela tem unção, porque ela tem carisma, porque é isso, porque é aquilo. A pessoa estendeu a mão, repousou um monte. O Satanás grunhiu, bateu em retirada e fugiu. Ei! Carisma não abre a porta do céu para ninguém. Você pode cantar muito bem, pregar muito bem e ter muitos dons, mas isso não garante o céu para você. Sabe o que abre a porta do céu? Santidade. Santidade abre a porta do céu. Você pode ter unção, você pode ter autoridade, você pode ter dom, ter talento, ter ministério. Você pode rezar pelas pessoas. Deus pode curar, pode libertar. Deus ali pode realizar prodígios e maravilhas, mas isso não garante a porta do céu. O que abre a porta do céu é santidade. Então a gente começa a entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente não consegue reconhecer só simplesmente porque ela tem unção, porque ela tem autoridade, porque ela tem talento, porque ela tem carisma. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que coloca ordem na casa, é uma pessoa que está em estado de graça, é uma pessoa que tem vida sacramental, porque sem o sacramento de Deus a gente não consegue. Então, se a pregação, o grupo, o encontro, o movimento que você participa não te leva para a fila da confissão e para a fila da comunhão, não está valendo nada. Porque você pode estender a mão, pode pregar para as multidões, mas isso não abre a porta do céu para ninguém. O que abre a porta do céu é santidade, é fidelidade, é compromisso, é intimidade com Deus. Então, logo que uma pessoa experimenta, a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai procurar a confissão. Ela vai procurar comunhão. Ela vai procurar intimidade com Deus. Ela se aproxima de Deus. Ela tem compromisso, ela sela aliança. Ela realiza aquilo que a gente já quase não está mais vendo nos tempos de hoje. Sabe que as pessoas falam assim, nossa, antigamente parece que era diferente. A gente começava a rezar e vinha o fogo do alto do céu e consumia tudo. E hoje a gente quase não vê o fogo vindo do alto. Uma vez eu questionei o Senhor, falei, Senhor, será que sou eu? Nos encontros que eu estou indo, será que tem omissão, negligência? Será que tem o quê da minha parte que está impedindo? Onde a gente vai, o fogo não acontece? Sim, eu reconheço, muitas vezes tem da minha parte, sim. Por que vocês estão vendo asa aqui? Não tem. Tem asa aqui. Eu também estou na luta, eu estou no caminho. Também tenho o meu temperamento, as minhas fragilidades.
precisando ser santificadas pelo Espírito Santo. Levíticos capítulo 19, versículo 2, sede santos porque eu, vosso Pai, sou santo. Lá no capítulo 20, no versículo 8, uma página depois da sua Sagrada Escritura vai estar escrito assim, eu sou o vosso santificador. O Espírito Santo vem para santificar, mas ele só pode agir em nós poderosamente quando a gente está de pé. E estar de pé significa o quê? Estado de graça. É característica, então é incrível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega em casa, sabe o que ela faz? Ela arruma o guarda-roupa, ela dá uma faxina, ela pega as tranqueiras que estavam guardadas em quartinha, ela começa a arrumar tudo, é característica, está transbordando, o Espírito Santo coloca em ordem. Tudo aquilo que está oculto, escondido, tudo aquilo que está ali, amarrado, começa a se desvencilhar. Porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela começa aqui dentro. Ela busca o sacramento, ela busca a confissão, ela busca a comunhão, ela busca a Eucaristia. E aí depois ela sai arrumando as coisas e isso se reflete em casa. Ela dá faxina, arruma o guarda-roupa, dá um monte de roupa, tranqueira que estava guardada lá. Isso é característico de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que às vezes a gente ali, não. A pessoa só vai ser cheia do Espírito Santo se o padre fulano, se o pregador ciclano encostar. Ei, se é só por encostar, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma fila aqui, uma fila aqui. A gente encosta, acabou, você vai para casa, pronto, resolveu. Tu acha que é só porque está encostando? Tu acha porque é um homem, porque é fulano, porque é ciclano? Não. Quem age é o Espírito, quem faz é ele. E a característica não é pelo exterior, é pelo interior. A mudança começa aqui dentro, irmão. Começa aqui dentro. Deus está aqui dentro. Santo Agostinho, eis que estava dentro e eu fora. Eis que estava dentro e eu fora. Até quando a gente vai procurar o Senhor nas coisas, se Ele quer ter um encontro com você aqui dentro de você, do teu jeito, quer mudar tudo, quer fazer uma obra nova, a gente precisa urgentemente sair de Ezequiel 37 e chegar em Ezequiel 47. Ezequiel 37 é bem conhecido, ossos secos, foi proclamado aqui. Mas a gente vai chegar lá em Ezequiel 47, você vai entender por quê. Sabe por quê? Porque se ficar de pé significa estado de graça. Quando eu peco, eu perco o estado de graça. Toda vez que eu peco mortalmente ou ofendo o Senhor, eu perco o estado de graça. Agora vamos entender com o próprio Cristo. Existe uma distinção entre ser salvo e ser santo. Quem faz isso? O Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus fala que havia um jovem rico. O jovem rico se aproxima do Senhor e fala assim, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí o Senhor olha para aquele jovem e fala assim, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Ele fala, se queres ser salvo, aí ele diz para aquele jovem, ele começa a elencar os 10 mandamentos. Aí ele fala, Senhor, eu tenho feito isso desde a infância, e o Senhor reconhece, e olha para aquele jovem, e vê que ele está no estado de graça. Uai, antes, o que tem a ver estado de graça? Por quê? O Senhor fala, ser salvo e ser santo. Deus está fazendo a distinção. No final ele fala assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e segue. Perfeição nas Sagradas Escrituras é o mesmo que santidade. Então, se queres ser santo, vai, vende tudo que tem e segue. Então, vamos mergulhar, vamos adentrar em águas mais profundas. Primeiro, é um jovem rico. Quem conhece um jovem rico aqui, levanta a mão. Primeiro, o jovem só é rico se ele for herdeiro. Ele é jovem, não conquistou nada ainda. Não batalhou, não foi atrás, não correu, não sangrou, não sacrificou, não lutou. Então ele só é rico se ele for herdeiro. Se ele não for herdeiro, ele não é rico, ele não conquistou nada ainda. Então o jovem só pode ser rico se ele for herdeiro. Se ele não for herdeiro, ele não é rico, ele não conquistou nada. Ele é rico e ele herdou. Se ele não herdou, então ele não é rico, é pobre, ele não fez nada ainda. Mas aqui o Senhor está falando de outra coisa. O jovem, ele é rico de tempo. Eu já não tenho tanto tempo assim, talvez nem você. O jovem é rico de vigor. Talvez eu não tenha tanto vigor, não tenho, mas essa carcaça minha tem mais de 70, eu tenho certeza, eu judiei dela com muita droga, muita farra, muita festa quando eu era mais novo.
Agora eu pago um preço altíssimo. Eu brinco 5 minutos com meus filhos, tem que parar, senão o coração sai pela boca. É pregando mancando hoje em dia, sentindo dor aqui e ali. O jovem é rico porque ele tem muito vigor. Ali o Senhor está fazendo uma distinção. Ele falou assim, se quer ser salvo, ele elenca os 10 mandamentos. Vamos adentrar ainda em águas mais profundas. Você é esperto. Então segue a linha de raciocínio. O Senhor vai dizer em João, no capítulo 15, no versículo 13 seguintes, ele diz assim, eu não vos chamo mais servo, vos chamo amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Aí o Senhor vai explicar como que a gente se torna amigo do Senhor. Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Levanta a mão. Eu. Amigo é intimidade, é proximidade, é convivência. Amigo é um nível a mais. Aí o Senhor vai ensinar. Se queres ser meus amigos, aqui é Jesus que está falando. Fazei tudo aquilo que eu vos mando. Olha o que Jesus disse. Se queres ser meus amigos... Quer ser amigo de Jesus? Sim. Se queres ser meus amigos, fazei tudo aquilo que eu vos mando. Eu vou te perguntar, o que Jesus manda? Mandamentos. Opa! Vamos entender o que Jesus está falando aqui. Se queres ser meus amigos, fazei aquilo que eu vos mando. O que Deus vos manda? Mandamento. Ou seja, quando eu estou em estado de graça, quando eu não feri nenhum dos 10 mandamentos, eu sou inserido na amizade do Senhor. A igreja ratifica isso no catecismo da Igreja Católica no 1030, que diz que aqueles que morrem na amizade do Senhor, mas ainda não estão puros o suficientes, vão para o purgatório. Olha que linda a igreja vai dizer. Aqueles que morrem na amizade do Senhor. Quem que morre na amizade do Senhor? Quem não feriu nenhum dos 10 mandamentos. Quem está em estado de graça. Ou seja, se você se confessar agora, devidamente, profundamente, com o sacerdote, você estiver em estado de graça. Se você morrer, você não vai para o céu, filho. Você vai para o purgatório. No céu só entra quem é? Olha o que o catecismo diz, número 1030, aqueles que morrem na amizade do Senhor, mas ainda não estão puros o suficiente e vão para o purgatório. Isso é lindo. Ou seja, eu sou inserido na amizade quando eu estou em estado de graça. Santa Teresa d'Ávila, ela escreve ali para suas monjas, na tentativa de explicar a vida interior. Ela escreve um livro chamado Castelo Interior, onde existem várias moradas. Sabe como que você entra no castelo? Ou seja, você não avançou nada, não progrediu nada, você só entrou no castelo quando você está em estado de graça. Quando você peca, você sai do castelo. Aí a gente olha e fala assim, meu Deus, eu estou longe da santidade. Como eu preciso melhorar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se familiarizando com o pecado. Sabe o que é se familiarizando? É comum, é de casa. Aí a pessoa está acostumada a ser osso seco, fica de pé. Ossos secos, fica de pé. Ossos secos, fica de pé. Ossos secos, fica de pé. E ela está acostumada a isso. Isso é familiar para ela, o pecado é familiar para ela. Tu quer ver quantas vezes eu tenho que acompanhar famílias onde o filho está no mundo, está na droga. Aí fala, eu não sei onde é que eu errei. Ei, será? Porque muitas vezes a tua casa é um ambiente festivo, de festa e de farra. E o seu filho está encontrando no mundo a mesma coisa que ele encontra dentro de casa. Então ele vai para o mundo e o mundo para ele é familiar. Porque a bebida que ele encontra no mundo, ele encontra dentro de casa. A festa que ele encontra no mundo, ele encontra dentro de casa. Então quando seu filho sai de casa, ele acha que ele está em casa mesmo na rua. Porque o povo está familiarizando com o pecado. Ossos secos ficam de pé. Ossos secos ficam de pé. Pergunta para a pessoa aí do lado. Está dando para entender? Já chegou aí? Fala para ela, já chegou aí? Se não chegou, vai chegar. Tá chegando. As pessoas estão se familiarizando com o pecado, irmão, isso é de chorar.
Sabe por quê? Porque os adolescentes, os jovens dentro de casa começam já numa erotização precoce pelas músicas profanas, pelas telas, pelas séries, pelos filmes. Aí depois que está fazendo coisa errada, fala, mas onde eu errei? Não é que você errou, você só não está acertando. Irmão, para a gente que é missionário, tá em nome de Jesus, iria ajudar bastante. Bastante. As pessoas, no lugar, né, nem precisa estar acertando, mas ela tinha que pelo menos parar de errar. Porque imagine, as pessoas erram tanto que depois a gente tem que ajudar as pessoas a resolver o erro, que não é que Deus permitiu, não, você que fez besteira. Você que plantou, você está colhendo o que você plantou. Aí Deus quer que você avance dentro de águas mais profundas, mas você fica se jogando no buraco. Como que você vai avançar? Aí você fica todo feliz quando sai do buraco e depois se joga de novo. Para de se jogar no buraco. Fala para a pessoa do lado, para de se jogar no buraco. Para a gente avançar e adentrar em águas mais profundas. Se ajuda, meu filho, minha filha. Para de se jogar no buraco. É engraçado, eu tenho muita devoção aos mártires. E tem um mártir da igreja nascente chamado São Justino. Ele é mártir e apologeta. O que é um apologeta? É aquele que defende a fé até as últimas consequências. Além de mártir, ele foi apologeta. E uma das suas apologias eu acho muito bonito porque ele começava a descrever os cristãos da igreja nascente. Estou falando da igreja nascente. Característica da igreja nascente é o martírio. É homens e mulheres dispostos a derramar até a última gota por Jesus Cristo. Sabe como que eles eram reconhecidos? Cristãos. É de doer ou não é? Sabe como era a apologia de São Justino, da igreja nascente? Ele dizia para aqueles que perseguiam a igreja, eles diziam para aqueles que perseguiam os homens e as mulheres de Deus que estavam cheios do Espírito Santo, ele dizia, ora, por que vocês estão perseguindo os cristãos? Se são homens honestos, se são homens íntegros, se são homens puros, se são homens que vivem a castidade, se são homens que trabalham, se são homens que se sacrificam, se são homens honestos, por que vocês perseguem os cristãos? Às vezes eu me pego imaginando como que seria São Justino nesse tempo de hoje. Será que ele conseguia descrever uma apologia dos cristãos de hoje? Aí eu vou te perguntar, lá fora no mundo, tem quem mente e quem rouba, sim ou não? E dentro da igreja, será que a gente encontra quem mente e quem rouba? Lá fora no mundo tem gente que se droga, tem gente que bebe, tem gente que trai, tem gente que cai no adultério. Você acha que dentro da igreja a gente consegue encontrar quem se droga, quem bebe, quem engana, quem adultera e quem trai? Está vendo como o povo está familiarizado com o pecado? É de casa. É de casa. Deus veio para os pecadores, para mim e para você. Mas ficar na condição de pecado depende de mim e de você. Quando Jesus ordena Lázaro vir para fora, ele traz Lázaro de volta à vida. Mas a decisão de sair da região dos mortos e de permanecer lá depende dele. Deus já te trouxe a vida. Mas até quando você quer ficar na região dos mortos? Familiarizado com as coisas do mundo. Está vendo como a gente precisa adentrar em águas mais profundas? Sair do raso. Sair da mediocridade. Sair dos ossos secos e fica de pé. A gente precisa adentrar em águas mais profundas. A gente não tem que se familiarizar com as coisas do mundo. A gente tem que se familiarizar com as coisas do alto. Sabe o que eu acho bonito? A pessoa fala assim, Anderson, mas e agora? Eu não posso mais ouvir um sertanejo, um modão. Você pode fazer o que você quiser. E você vai colher o que você quiser. E o que você plantar. É engraçado, né? Porque às vezes a pessoa pergunta assim, eu não sou de escutar música mundana. Não sou. Por quê? Porque eu preciso ter o meu ouvido e o meu coração apurado para ouvir a voz de Deus.
Ou você acha que Deus vai falar comigo no meio da minha playlist de sertanejo? Entre uma música do Gustavo Lima e uma do Bruno e Marrone, aí Deus vai falar comigo? Ah, antes, então eu não posso ouvir? Claro. A gente precisa ter equilíbrio. Você está no momento festivo, de forma saudável. Você não vai pôr os monges beneditinos para cantar na tua festa de aniversário lá. Você não vai colocar um canto gregoriano lá. Você não vai para a academia de kimono. Mas também você não vai colocar uma roupa profana, vulgar. Você entende que tem que ter o equilíbrio? Agora, durante a semana, no lugar de ficar ouvindo uma música festiva, você vai colocar uma música que te ajude a se colocar na presença de Deus. Você vai dar uma faxina, coloca um louvor, coloca uma pregação, coloca uma música de adoração. Você está no trânsito, você está no engarrafamento, ou você vai sair de uma cidade para outra, coloca uma pregação, um louvor. Deixa a música festiva para um momento festivo. Ou tu acha que tua vida é uma festa todo dia? Ou tu acha que Deus vai falar no meio da bagunça e da festa? No meio do barulho? É engraçado, porque as pessoas elas ficam se jogando no buraco e depois... Para de se jogar no buraco. Fala para a pessoa do lado aí que ela não entendeu ainda. Para de se jogar no buraco. A gente precisa avançar. Para de se jogar no buraco. A pessoa, nossa, mas eu quero progredir na vida espiritual. Você está progredindo na oração? Você está progredindo no jejum? Você está progredindo na penitência? Você vai progredir em lugar nenhum. Vai na academia para tu ver. Tu chega na academia, pega o peso mais pesado lá? Não. Tu pega os pezinhos coloridinhos, imagine eu, 125 quilos, 1,83 m. O povo olha para mim e acha que gordo é o mesmo que forte. Gordo e forte é diferente. Não é porque o cara é grande e gordo que ele é grande e forte. Não é. Aí tu chega lá, eu vou pegar o peso mais pesado. Não, eu vou pegar o coloridinho lá, tô nem aí. O povo olhando, desengonçado, torto, dor aqui, todo doído ali. Mas quem começou agora vai estar nos cambitinhos também ali, ó. O coloridinho, tá ali, ó. Pega aí a água, filho. Agora, se você tiver fidelidade, se você tiver compromisso, se você fizer sacrifício, porque quem quer progredir, obter resultado, é a pessoa engraçada, que para ter um corpo bonito, fitness, vai para lá na mamãe, vai, filho. Imagine, para ter um corpo bonito, a pessoa faz dieta. Para consultar o Senhor, ela não consegue fazer um jejum. Você cria vergonha na cara. Fala para a pessoa aí do lado, que ela está precisando ouvir. Cria vergonha na cara. Sem jejum, sem penitência e sem oração, o seu ministério está entrando dentro de um buraco bem grandão. Está fadado ao fracasso, irmão. Aí você vai falar e vai olhar para o dos outros. A pessoa lá está sangrando, sacrificando, sorrisão para você, lágrima diante de Jesus. Sorrisão para você, lágrima diante de Jesus. E Deus está honrando, porque quem semeia entre lágrimas, ceifará com alegria. Aí você, mas eu não sei por quê. Até hoje eu não oro em língua. Irmão, eu nunca repousei. Quando eu fui receber o Espírito Santo pela primeira vez, eu achei que o Espírito Santo era o repouso. Há 17 anos atrás eu estava num retiro. 2 brincão na orelha, carteira de cigarro escondida no bolso esquerdo da minha bolsa. Eu tenho memória fotográfica. Então se eu falo para você, eu vejo a cena. Eu lembro da minha carteira escondida no bolso esquerdo da minha bolsa. Por volta do meio-dia, eu era o cara mais teimoso que tinha. Ainda sou, o Senhor que está acabando comigo mesmo. E eu preciso morrer todo dia para mim. Ou um velho teimoso que precisa... Eu era o cara do contra no encontro. A pessoa falava, fica de pé, eu ficava sentado. Fica sentado, eu ficava de pé. Fecha seus olhos, ficava com o olho aberto. Pixe. Aí falaram bem assim, perto de meio-dia. Pessoal, não pode sair daqui porque vai ter um momento de oração. O que eu fiz? Levantei, saí, peguei minha carteira de cigarro, botei junto com a minha roupa, peguei um papel higiênico, falei assim, eu vou pro banheiro fazer o 2, fumo meu cigarro, tomo um banho e tiro o fragante. Na hora que eu tô saindo da barraca, topei com o coordenador do encontro. Hoje um dos meus melhores amigos, também é missionário junto com a gente. Quando ele pode, ele vem, não deu para trazer. Ele dessa vez, mas é um grande irmão. Sou padrinho de casamento, padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha também. Somos irmãos de caminhada. Ele é um irmão mais velho.
E ele falou assim, irmão, volta lá. Quem sabe, né, ter um momento com Deus. Rapaz, aquele homem me convenceu. Sabe por quê? Porque ele falou no Espírito. É o Espírito que convence. Se ele tivesse falado na carne, não ia acontecer nada. Mas quem vive do Espírito, vive do Espírito. Aí eu voltei para aquele momento, era cadeira de ferro. Quando alguém repousava, parecia tiro. Tá, para todo lado. O pau quebrando lá, o povo clamando o Espírito Santo. Aí falou, abraça quem tá do lado. Meu bração grandão, deu 2 desse lado, 2 desse. Grandão, 2. Aí naquele momento eu fechei o olho porque eu quis. Não foi porque pediram. Tinha uma decisão, você entende? Porque às vezes a gente faz as coisas no meio da massa. Se eu falar, fecha o olho, aí tu tá vendo todo mundo fechando, aí tu fecha também, só para não ficar sem graça. Se eu falar, fecha o olho, tu fica aberto, eu tago essa cruz aqui na tua cabeça. Fecha o olho. Tivesse falando com o povo que nunca experimentou Deus, a gente ainda dá uma colher de chá, que é sério. Se tu não fechar o olho, eu taco a cadeira em você. Tu não vai repousar, não, você vai desmaiar mesmo. Te arrebento na porrada e depois não reza e levanta você, um homem novo, uma mulher nova. Mas tem gente que não está precisando de oração, não. Precisa criar vergonha na cara. Levar um couro mesmo. Às vezes eu falo isso, eu falo, meu Deus do céu, o tanto de homem que tem aqui, se vier todo mundo aqui, não aguenta, não. O povo fala o dia tu vai levar um couro. Qualquer dia chama todo mundo pra porrada, depois o pau quebra. As pessoas falam assim, rapaz, tem medo de ninguém arranhar teu carro, quebrar tua coisa, não. Mas medo eu tenho, tá cheio de Deus, não vai pra cima. Depois, nós colhe o fruto. Aí chegou no momento lá de oração, abracei 4 aqui, eu fechei meu olho. Aí eu fiz oração. Brabo, igual jogador de futebol. Senhor, sei rezar um Pai Nosso. Brigando, sei rezar uma Ave Maria. Mas eu quero experimentar isso aí que esse povo na frente tá falando. Essa foi minha oração, irmão. Aí eu comecei bem. Tava terminando mal. Aí eu achava que o Espírito Santo era o repouso, que é que eu comecei a pedir. Vem repouso, vem repouso, vem repouso, vem repouso, vem repouso, vem repouso. Até hoje eu nunca repousei. Mas sabe quem veio, né? O Espírito Santo de Deus veio aquele dia. Hoje eu consigo entender o profeta Jeremias, a palavra de Deus do profeta Jeremias diz assim, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Dominaste-me, Senhor, e obtiveste triunfo. Isso é muito bonito. Mas quando você continua a ler, os próximos versículos diz, por conta do teu nome eu me tornei motivo de risão, de zombaria. As pessoas não querem a minha presença. Depois que eu experimentei Deus, todo mundo se afastou. Eu sou perseguido, traído, caluniado dentro e fora da igreja, até pelos escolhidos de Deus. Familiares, as pessoas não me convidam para os lugares. Na hora que o pau está quebrando numa casa, eles chamam o profeta. Ah, vem rezar aqui, o matrimônio está acabando. Na hora que eles fazem churrasco, você acha que eles me chamam? Na hora que faz um pudim, vocês acham que me chamam? É só na missão, meu irmão. Essas coisas é graça de Deus. Eu estou sendo tão bem cuidado aqui, o daí, que eu acho que eu vou acampar ali e vou passar o resto da semana. Estou sendo bem cuidado. É Deus que faz, porque por conta do teu nome a gente vira motivo de risão, chacota, perseguição, maldade, calúnia, inveja. Recentemente a gente foi humilhado publicamente. Quando a humilhação vem de fora, eu nem ligo. Quando ela vem de dentro, dói mais. Mas sabe por que eu entendo o profeta Jeremias? Porque nessa passagem ele continua dizendo bem assim. Mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Havia um fogo devorador que me consumia. Naquele dia eu estava pedindo repouso, mas o meu coração começou a pegar fogo. E essa bola de fogo subiu para minha garganta e eu comecei a gritar. E eu gritava assim, Deus, eu te amo! Quando eu dei o primeiro grito, todo mundo que estava na proximidade repousou. Puf. E eu que estava pedindo repouso. Nada, até hoje nunca repousei. E eu gritava sem parar, Deus, eu te amo! E todo mundo ao redor, puf, no chão. E eu não conseguia mais parar de gritar.
Porque dentro de mim havia um fogo devorador que me consumiu. Hoje eu larguei tudo, irmão. Trabalho, tudo. Eu larguei conforto, vida boa, viagem, descanso. Eu larguei tudo por amor ao Senhor. Porque dentro de mim tem um fogo devorador que me consome. Pode vir pedrada, calúnia, pode faltar as coisas dentro de casa. Podem me chamar de louco, porque eu tenho uma família grande e numerosa, para a honra e glória do Senhor. Pode cortar a luz, pode acabar as coisas dentro de casa. Como vai dizer o profeta Abacuque. Pode chegar nos campos e pode faltar o gado, pode faltar a ovelha, pode faltar o fruto da vinha. Mas a gente vai proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Até as últimas consequências. Porque dentro de mim, da minha casa, da minha família, tem um fogo devorador que nos consome. E aí, meu irmão, eu tive minha experiência com Deus. Aquele dia eu fiquei de pé. Teve um padre lá, me confessei, depois de muitos anos. E aí, quando você chega em casa, você começa a colocar a casa em ordem. Você começa a dar uma faxina. Isso é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela coloca a vida em ordem. Ela fica de pé. Só que ela ainda não progrediu na vida espiritual. Ela só está de pé. Irmão, a gente precisa sair de Ezequiel 37 e mergulhar em Ezequiel 47. Abra a sua palavra em Ezequiel 47, que hoje a gente entra em águas mais profundas. Ezequiel capítulo 47, no versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: Conduziu-me então à entrada do templo, eis que águas jorravam sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Esta água escorria por baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental, e eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente, com uma corda na mão. Mediu 1000 côvados. A seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Repita comigo, tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Repita comigo, joelhos. Mediu de novo 1000 côvados. Me fez atravessar a água, que me subiu até os quadris. Repita comigo, quadris. Mediu enfim 1000 côvados, e era uma torrente, que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido, e era preciso só nadar. Repita comigo, só nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. A gente viu que na palavra de Ezequiel, ossos ressequidos recobram carne, músculo e fica de pé. Ficar de pé significa estado de graça. Mas ainda não avançou, não adentrou em águas mais profundas, mas a gente está vendo aqui a palavra de Deus em Ezequiel 47 falando que primeiro saiu uma água do templo que jorrava do lado direito. Aquela água primeiro bateu no tornozelo. Para a água bater no tornozelo, a pessoa precisa estar de pé. Então, primeiro começa aí. Para a gente adentrar em águas profundas, primeiro eu preciso estar de pé. Primeiro eu preciso estar em estado de graça. Primeiro eu preciso de vida sacramental. Sem vida sacramental não existe ministério, não existe chamado, não existe carisma. Sem vida sacramental ninguém fica de pé. Precisa ficar de pé. A igreja nasce do lado aberto do peito do Cristo, junto com todos os sacramentos. Então quer ficar de pé? Deixa a água bater no tornozelo. Estado de graça, estado de graça, estado de graça. Primeiro precisa ficar de pé. Ficar de pé significa vida sacramental, estado de graça. Se você não tiver estado de graça, você não avança. Você não progride. E aqui é interessante porque as pessoas estão familiarizadas com o pecado mortal. Irmão,
você tem que extinguir a possibilidade de ofender o teu Deus mortalmente. Tem que extinguir, pô. Não pode existir a possibilidade. Ah, como que é? Claro que é. Com Deus é possível ser de santos, porque o vosso Pai sou santo. Ah, Senhor, como que eu vou dar conta? Capítulo 20 de Levíticos, no versículo 8. Eu sou o vosso santificador. Se você morrer para a carne, vai estar cheio do Espírito. São Paulo vai dizer nas Sagradas Escrituras, é que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. As pessoas confundem isso. Acham que quando ela é preguiçosa, cansada, sem vergonha, é que ela é forte. Não. É quando você enfraquece a carne e você fortalece o Espírito. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é... Se você crucificar a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades, as tuas paixões, você vai parar de viver para a carne e vai começar a viver no Espírito. João, no capítulo 3, o Senhor se depara com o príncipe dos sacerdotes, chamado Nicodemos, um homem que tinha autoridade, uma hierarquia no alto escalão. Ele encontra com o Senhor escondido. Ele chega para o Senhor e fala assim, olha, pelas coisas que o Senhor realiza, o Senhor só pode ser da parte de Deus. Jesus vai direto ao ponto porque ele quer a alma de Nicodemos. Ele fala assim, vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Aí Nicodemos, cheio de pompa, um homem que estudou na escola de Gamaliel, um homem que tinha recurso, autoridade, um homem que fez curso, talvez, se fosse do tempo de hoje, um homem que fez seminário de vida, um homem que sabia pregar, um homem que tinha ministério, um homem que pregava, que anunciava a palavra, um homem que vestia uma camisa, um homem que fazia parte de um grupo, de um movimento. Pai. Ele encontra com o Senhor às escondidas, fala, como que eu, já sendo adulto, posso entrar mais uma vez no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo não perde tempo. Ele vai direto ao ponto. E ele fala mais uma vez, vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito, porque aquele que é da carne entende das coisas da carne, mas aquele que é do Espírito entende das coisas do Espírito. Vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Como que eu e você, sendo adulto, podemos entrar de novo no ventre da nossa mãe? A palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. João, capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a cabeça e Ele é o caminho inicia onde? No ventre da Virgem Maria. Então o corpo também tem que passar por lá. Vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort que não existe aberração de um corpo separado da cabeça e uma cabeça separada do corpo. Mas se Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Se Cristo quis iniciar o caminho no ventre da Virgem Maria, eu e você também precisamos iniciar o caminho lá. Aplauda Nossa Senhora. Eu e você, mesmo sendo adulto, precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Precisamos seguir Cristo, que é a cabeça. Precisamos estar alicerçados e enxertados no Cristo, que é o corpo. A palavra de Deus em João, no capítulo 15, no versículo 5, diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem produz fruto? Quem permanece no Senhor e o Senhor permanece nele. Como que eu permaneço no Senhor? Quando eu medito a tua palavra, quando eu medito o Santo Rosário, quando eu leio a vida dos santos, quando eu vou ao encontro de Jesus na capela, na adoração, na Santa Missa, aí eu permaneço no Senhor. Como que o Senhor permanece em mim? Quando eu comungo o seu corpo e o seu sangue. Vida sacramental. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Porque sem mim nada é nada. Nada é nada. Você não pode dirigir sem o Senhor. Você não vai produzir frutos. Você não pode dar uma faxina, trabalhar, cuidar da roça, do mercado, do comércio. Você não pode ser servo
Se você não permanece no Senhor, o Senhor não permanece em ti. Só assim você produz frutos para a glória do Senhor. A gente não está aqui para ser aplaudido, a gente não está aqui para ser bem visto, a gente não está aqui para ser seguido, a gente não está aqui pelo like, a gente não está aqui pelo recurso, a gente não está aqui pelo aplauso, pela visibilidade, a gente não está aqui pelo pudim, a gente não está aqui pela comida boa, a gente não está aqui pela camiseta, a gente está aqui por nome, em nome de Jesus. E para produzir frutos para Deus, o primeiro passo é aniquilar com nós mesmos. É bíblico isso. Lucas, capítulo 9, versículo 23 seguintes. Se alguém quiser seguir, Jesus é o caminho? Você quer seguir o caminho? Primeiro começa onde? No ventre da Virgem Maria. Se alguém quiser seguir após a mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Eu acho lindo em Lucas, porque Lucas fala a cada dia. Porque tem gente que só quer levar a cruz no domingo. Só quer levar a cruz uma vez na semana. Ah, vai ter um retiro, vai ter um encontro. Eu servo tudo que estava enterrado, igual tatu aparece. Sabe nem cadê a camiseta, às vezes nem serve mais. Aí aparece todo mundo. Não é só uma vez no ano, uma vez na semana. É todo dia. Todo dia abraçar a cruz. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque aquele que quiser ganhar a própria vida irá perdê-la. Vai lá, faz do teu jeito. Vai lá, se esconde atrás das malas. Vai lá, tenha familiaridade com o mundo. Deixa a sua casa ser uma réplica do mundo. Das coisas profanas. Passa pano para os seus filhos. Finge que não está vendo. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse irá ganhá-la. Aquele que perder a sua vida por amor a mim irá ganhá-la. Aquele que perder a sua vida por amor a mim irá ganhá-la. Precisamos perder a vida por amor. Todo dia, morrer para mim mesmo. Morrer para minha vontade, meu querer. Tu acha que eu queria estar onde? Na praia, meu irmão. Poxa, já pensou? Tomando água de coco? Tava bom não? Uma porçãozinha de camarão, iscas de peixe. Você não queria não? Vendo só a onda vindo e voltando. Menino correndo, acabando com tudo. Menino é luta. Pedindo. A esposa lá do lado, fala assim, milho. Ela quer. Sorvete. E o cara passa com a corneta e só vai embora. Ô, gente, tem tanto tempo que eu não vou na praia, Deus me dá graça. Tô brincando. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse irá ganhar. Jesus não subiu no alto da cruz simplesmente para tu ter uma casa com porcelanato, blindex, um carro com ar-condicionado, não. Falava isso ontem. Ah, antes então eu não posso ter? Pode, irmão. Claro, você pode ter. Ajuda o missionário também. Pode ter tudo isso. Mas Jesus subiu no alto da cruz porque tem algo a mais. Não foi só para você vir aqui pagar boleto. Parcelar em 48 vezes. Não foi para você tirar o nome do Serasa e depois colocar lá de novo e tirar de novo. Às vezes fica um bom tempo lá. Às vezes vai morrer, o nome está lá ainda. Ou se eu resgata bem no nome. Pensou em entrar no céu com o nome sujo, coisa feia? É, vai lá, meu amorzinho. Já pensou em entrar no céu, o nome está sujo? Vai passar o purgatório lá até prescrever a dívida. Precisamos adentrar em águas mais profundas. Precisamos morrer para nós mesmos, assumir a cruz a cada dia e seguir. Precisamos seguir o Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida. O caminho começa no ventre da Virgem Maria. Precisamos morrer para a carne e viver no Espírito. Porque aquele que é da carne entende das coisas da carne. Aquele que é do Espírito entende das coisas do Espírito. O necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Então a gente vê em Ezequiel 47 que primeiro a água bate no tornozelo. No tornozelo significa estar de pé. Estar de pé significa o quê? Estar de graça significa o quê? Pegou? Deu para entender? Agora vamos adentrar um pouquinho mais em águas mais profundas. Diz que a água começa a bater aonde? Sabe o que significa joelho? Significa vida de oração.
Porque só permanece de pé aquele que se coloca de joelho. Se você não tem vida de oração, se você não edifica um altar dentro da tua casa, se antes de fazer escolha, decisão, de antes de largar, de deixar, de recomeçar, de antes de você dar um passo, se você não consulta o teu Deus, tu quebra a tua cara. Dentro da nossa casa existem 3 espaços que são os mais importantes. O primeiro é o altar. Eu costumo dizer para as pessoas que meu altar é minha Betel. A palavra de Deus vai dizer ali no Antigo Testamento que Jacó, ele edificou um altar. A gente vê que os homens e as mulheres de Deus sempre edificavam um altar, porque é no altar que a gente consulta o Senhor, é no altar que a gente ouve o Senhor, é no altar que a gente semeia entre lágrimas. Porque a graça primeiro acontece na intimidade, na amizade, no convívio. Primeiro lugar mais importante da nossa casa é o altar. Porque é ali onde a gente consulta o Senhor. Vai comprar o carro, Senhor, está na hora? É esse carro, porque aí depois você compra uma bomba, tá aí, o carro vive quebrando e você murmurando, reclamando, mas esse carro, pelo amor de Deus, é dívida, o carro estraga todo. Você consultou o Senhor? Estava no momento, estava na hora, era aquele? Às vezes Deus tem algo a mais para você e você está com medo de deixar aquele comércio. Aí fala assim, Senhor Jesus, mas esse comércio foi a vida toda assim, se eu largar, o que eu vou fazer? Consulta o Senhor, porque às vezes o Senhor quer que você recomece, quer que você experimente algo novo, ou então o Senhor quer levantar aquele comércio e fazer daquilo outra situação, ou o Senhor quer derramar fecundidade, mas não tem altar, não tem intimidade, não consulta o Senhor. Então no lugar de avançar, fica caindo no buraco toda hora. Então se ajuda, meu filho, minha filha. Para de cair no buraco. Para de se jogar no buraco. Consulta o Senhor. Porque hoje a gente gasta mais tempo ajudando as pessoas a sair das cagadas que elas mesmas entraram, do que ajudar elas a buscar o alto céu. E como que eu vou ajudar sendo servo, se eu mesmo não estou progredindo em nada? A gente dá aquilo que a gente tem, irmão. A gente vem aqui para servir, vai dar o quê? Se é uma escolha, é uma burrice atrás da outra, é uma lambança atrás da outra. A gente precisa parar de se jogar no buraco. A gente precisa deixar de se esconder atrás das malas. A gente precisa de intimidade, vida de oração. Os 3 lugares mais importantes da casa. Primeiro, o altar. Segundo, o quarto do casal, para quem é casado. Porque a cama do casal é equiparada ao altar para o sacerdote. Então não deixa qualquer um entrar no teu quarto. Não deixa as pessoas ali ficar dormindo no teu quarto. Você que é o casal. O quarto é sagrado. Você vê as pessoas chegando e esculhambando em cima do altar? Qualquer um pode vir aqui em cima do altar? Então é sagrado. Terceiro lugar, a mesa. Que é na mesa onde acontece a koinonia. Onde a família chega e pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Como é que foi a escola, a faculdade? Como é que está? A mesa é tão importante para os judeus, que dificilmente você vê um casamento de judeus ali, que são fiéis, se acabar. Uma casa onde tem altar, onde a sacralidade do quarto é respeitada, e onde pelo menos uma vez na semana a família se reúne em volta da mesa, que a gente sabe dia a dia, um trabalha num canto, no outro, os horários é diferente, mas pelo menos uma vez na semana senta em volta da mesa. Dificilmente aquela família desmorona. Tem que ter altar, tem que ter vida de oração, tem que ter intimidade. Eu falei um pouco para vocês que há quase 2 anos atrás a gente sofreu um acidente. Eu perdi meu instrumento de trabalho. Minha família inteira quase morreu, Deus preservou a nossa vida. As pessoas mandavam mensagem para mim e falavam assim, antes você está fazendo uma campanha para arrecadar fundos. Tinha várias pessoas fazendo campanha para nós. Mas a única campanha que eu estava fazendo era sentar na frente do meu altar, olhar para a cruz que tem lá e falar assim, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Eu não tinha força para fazer mais nada. Eu nem sabia que eu tinha me machucado, eu estava com isso aqui preto. Eu tinha batido a cabeça também, eu nem sabia. Nem no hospital fui. A família foi para o hospital e eu fui para o palco e preguei. Depois eu fui para casa. Fui descansar diante do meu Deus.
É ali que a graça acontece, na intimidade. É ali que é semeada entre lágrimas. É ali que muitas vezes a oração é imbuída em lágrimas. É ali que muitas vezes não tem a voz, mas tem as lágrimas. É ali que muitas vezes não tem a força, mas tem as marcas. Se não tem altar, se não tem vida de oração, não tem ministério que sustente. Se não tem jejum, se não tem sacrifício, se não tem penitência, eu digo para você na autoridade, em nome de Jesus, ou você cria vergonha na sua cara, ou levanta, deixa essa camiseta e sai. Porque a igreja não está precisando de quantidade, não. Ela precisa de qualidade. Ela precisa de homens e mulheres que têm compromisso e aliança com Deus. Eu tenho certeza que vocês não vieram aqui ver um homem. Eu não tenho certeza que vocês vieram aqui ver uma pessoa com muito dom, talento e carisma. Vocês vieram aqui para ter experiência com Deus. Era o que eu dizia no banheiro, quando tomava banho, lá na casa daquela abençoada ali. Eu falava assim, Senhor, eles estão lá para poder te conhecer. Eu só vim aqui para apontar. Eu só vim aqui para apontar. Vida de oração, intimidade. Ah, antes, mas eu não dou conta. Se vira. Se você ainda não reza rosário, começa a rezar. Se você já reza o rosário, reza outras orações. Vou te recomendar, vida de oração. Quem reza o rosário, não precisa levantar a mão. Mas você que reza o rosário hoje, eu te oriento a rezar o rosário por você. Eu sei que você tem 1 milhão de intenção aí. Mas hoje você vai rezar por você. Porque se o servo não estiver bem, ele é um câncer dentro de uma comunidade. Então primeiro você reza por você, irmão. Ah, mas eu preciso apresentar minha filha, meu filho, o estudo, o concurso, sei lá o quê, o comércio, a fazenda, a chácara, sei lá. Reza por você. Você precisa estar bem. As outras orações, a ladainha, o ofício, o sei lá o quê, o texto da misericórdia, do Espírito Santo, aí se oferece pelas outras pessoas. Mas reza por você. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Aí sim, o Senhor vai te usar para te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência. Aí o Senhor vai te usar para quando você botar a mão. Talvez você não vai ver a pessoa cair, repousar, ser liberta. Mas Deus vai agir. Porque a gente não está aqui para ver as coisas. A gente está aqui para obedecer. Não, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu pedi para Ele assinar minha carteira. Ele é o meu patrão. Eu não estou aqui para ficar questionando o patrão. Eu estou aqui para falar assim, ei patrão, vamos fazer assim? Eu estou aqui para obedecer. Ele fala, vai lá e faz, eu vou lá e faço. Se eu estou vendo ou não, se eu vou ver ou não, não me interessa. Eu estou aqui para obedecer o meu Deus que eu amo. Eu chamo de patrão e talvez você tenha uma resistência com o patrão, mas ele, além de ser o meu patrão, é o meu Deus, é o meu Criador, é o meu Salvador, é o meu melhor amigo. Eu lembro que quando eu li essa palavra, se querem ser meus amigos, eu não vos chamo mais servo, eu chamo amigo. Eu lembro que uma vez eu fui para a capela e eu converso com Jesus igual eu estou conversando com vocês. Eu falei assim, Senhor, o Senhor está me chamando para ser amigo. Todo amigo meu tem um apelido. Estou falando dos amigos da igreja mesmo. É até difícil que às vezes a pessoa pede a indicação de um pregador, aí está junto com o apelido. Agora eu estou mudando, estou colocando entre parênteses o apelido. Porque senão ela vai falar assim. Um dia, uma fundadora de comunidade falou assim, quem é o Pouca Telha? Ou quem é o Jamelão? Falei, lascou. É porque é o apelido, ela. E eu falei para Jesus, Jesus, todo amigo meu tem um apelido. Como que nós faz? E eu falei assim, eu posso te chamar de Jota? Minha mãe falou assim, quem cala? Até hoje eu chamo Jesus de Jota. Nunca reclamou. É minha intimidade com ele. Se tu não tem, problema teu. Eu lembro quando eu fui casar, a minha esposa, a minha mulher tem umas ideias incríveis, né? Aí foi casar e tinha que chamar os padrinhos, a madrinha, aí tinha que encher um balão, estourar o balão, aí vinha uma frase dizendo que você aceita seu padrinho, a madrinha no casamento. É ideia de mulher, você só segue, obedece e vai, dá certo. No final dá certo. Ai, abaixa a cabeça, vai dar bom. Aí eu falei, você pode chamar os padrinhos, a madrinha que você quiser, mas tem um padrinho, a madrinha que eu vou chamar. Tá bom? Aí eu falei, vamos lá pra capela.
Aí eu cheguei lá na Capela do Santíssimo, enchi o balão, estourei, falei assim, São José, o senhor aceita ser meu padrinho de casamento? Quem cala? Enchi o outro balão, falei, Virgem Maria, a senhora aceita ser minha madrinha de casamento? Quem cala? Aí as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, irmão, nunca pensei. Problema teu, se você não chamou Nossa Senhora, São José, pra ser padrinho dos casamentos de vocês, é problema teu. Eu chamei meus padrinhos e madrinhos de casamento, mexe pra tu ver. Intimidade, intimidade. É preciso edificar um altar e ter intimidade com Deus. É tão incrível que muitas vezes eu estou estudando ali para uma pregação, estou me preparando para um encontro, para poder pregar um retiro ali, e eu estou pedindo a Deus, vem uns temas incríveis, meu irmão. Às vezes o povo manda uns temas incríveis, tu fala, meu Deus do céu, de onde vai sair isso aqui? E aí eu estou rezando e não vem nada, estuda e lê e pesquisa, estuda, lê e pesquisa e nada. Às vezes eu estou tomando banho, louvando o Senhor, tomando banho. Deus manda a pregação todinha lá. Intimidade, irmão. Às vezes eu estou lavando a louça, às vezes eu estou dirigindo. Aí Deus muda a pregação todinha, manda tudo. Glória. Não tem que ter vida de oração. Tem que edificar um altar. Tem que se colocar diante do teu Deus. Tem que gastar tempo com Ele. Eu acho incrível, sabe por quê? Isso acontece muito com mulher, mas acontece com homem também. Mulher tem horário marcado no salão, para fazer o cabelo, fazer unha. Fazer a sobrancelha. Unha de acrílico, gel, unha de todo jeito. Mulher tem horário marcado para fazer tudo isso. Homem tem horário marcado para assistir o jogo. Flamengo, Corinthians, Vasco, sei lá qual time que tu gosta. Tem horário marcado. Palmeiras. Galo. Tem horário marcado ou não tem? Tem. Mas eu te pergunto, você tem horário marcado com Jesus Cristo? Tem horário marcado no salão, mas não tem horário marcado com Jesus Cristo? Tem horário marcado para assistir o jogo? Acho engraçado, esses dias eu fui pregar um curso, a gente tem um curso para casais, que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. E toda vez que a gente aplica esse curso, tem 8 casais, 10. Um negócio que era para ter uma multidão, irmão. A gente se prepara para, no mínimo, 100 casais. Chega lá, tem 8, 10. Só que, às vezes, quando o casal está quase separando, com dificuldade, sabe qual é a minha vontade de falar assim? Faz o seguinte, vai lá naquele botequinho lá da esquina, pede uma porção de torresmo, pede uma cerveja e vai resolver sua vida matrimonial lá. Dá vontade. Porque ir para o encontro, para o retiro, para o curso, gastar tempo com Deus não quer não. Mas na hora que o pau está quebrando, quer oração. Dá vontade. Mas não resolve. Até gosto do torresmo. No barzinho eu não entro. Eu não piso em barzinho. E nem depósito. Porque eu sou uma pessoa pública. Eu sou uma seta que precisa, em todas as escolhas e decisões, apontar para Jesus. E eu falo, eu erro muito nisso e preciso melhorar demais. E peço a misericórdia divina para me ajudar. Mas a gente tem que fazer por onde? Eu não piso em depósito de bebida. Eu lembro que uma vez acabou o fósforo e isqueiro lá em casa, minha esposa tinha que acender o fogão. Aí eu saí à noite para poder comprar, estava tudo fechado. Aí eu fui no açougue, tinha um açougue aberto ainda. Aí eu falei, o senhor vende fósforo ou isqueiro? Ele falou, não. Eu falei, ixi, agora acabou. Aí ele ouviu e falou, por quê? Eu falei, como é que minha esposa vai fazer a janta? Ele falou, não, tem um depósito aqui do lado. Tem. Eu falei, eu não piso em depósito, eu sou um homem de Deus. Ele falou assim, me dá o dinheiro que eu vou lá. Até quando as pessoas vão ver você comprando uma bebida, uma carteira de cigarro, dentro de um depósito? Ah, antes, mas é difícil parar de fumar. Eu sei. Eu enfrento essa luta até hoje. Quando as coisas acabam, quando alguém me passa uma raiva, a minha vontade é de arrancar a cabeça. Eu não sei como é que é com vocês. Mas quando alguém me passa uma raiva, me dá vontade de arrancar a cabeça da pessoa. Sabe qual é a minha oração? Senhor, minha vontade é de arrancar a cabeça de fulano. Mas abençoa. Ajuda ele e me ajuda também. Porque o amor supera todas as coisas. Então derrama esse amor aqui. Para mim não arrancar a cabeça ali.
E quantas pessoas não devem ter a vontade de arrancar a minha também? Tu acha que eu sou fácil? Tá vendo asa? Não. Nem não. Então a gente também tem que fazer por onde? Vamos exercitar mais uma vez. Fala para a pessoa do lado, para de se jogar no buraco. Para poder começar a acertar. Vamos parar de errar? Vamos se ajudar? Precisamos adentrar em águas mais profundas. A água bate no joelho, é vida de oração, é intimidade com o Senhor, é todo dia. Aí você escolhe o que você quer. Isso aqui é problema teu. Não é meu, não é dos coordenadores, não é da... Não, isso aqui é problema teu. Você quer ser de Deus? Vai pagar o preço. Você não quer ser? Faz o que você quiser. Tem outra opção, irmão. Tem gente que vai... antes não pode falar. Não pode por quê? É a verdade, irmão. É a verdade que liberta. Não tem como passar a mão na cabeça. É igual quando toca em bebida. Tem gente que não gosta quando toca em bebida. Tem gente que tem pregador que não fala de bebida. Tô nem aí. Eu falo aquilo que diz a palavra. A palavra vai dizer, não vos embriaguei com vinho doce, fonte de devassidão, mas enchei do Espírito Santo. Pergunta para você mesmo, tem espaço para o Espírito Santo aí? Tem. E aí eu vou falar, vamos tocar na bebida. Quando a pessoa está embriagada, está doidona, encheu o caneco, mas eu gosto. O problema é teu, se tu gosta, você que vai escolher. É duas opções. A primeira, levanta a mão lá em cima. Céu. Sacode assim, céu. A outra opção, tobogã. É engraçado. Céu, né? O tobogã, para você escorregar no tobogã, primeiro você sobe a escada. Vai exigir de você. Para beber, você precisa gastar. Você tem que ir lá pegar, você tem que tomar. Para pecar, exige. Deus é gratuito. Você não paga para vir à Santa Missa. Você não paga para se confessar. Você não paga para receber sacramento. Você não paga por oração. Pelo menos na Igreja Católica Apostólica Romana não. Tem lugar que fala, pare de sofrer. Aí chama o pastor para ir dar uma bênção na porta. Não, uma porta é R$500. Mas eu queria no quarto dos meus filhos. Aí é mais 500. Não, aqui é gratuito. Mas para pecar, tu gasta. A tua carteira de cigarro tem um custo. O teu fumo, paiol, sei lá o que é palha, sei lá o que é que tu faz. Tudo tem um custo. E aí quando você está embriagado ou está doidão, porque tem gente que fala, não, só bebo só de vez em quando. Você nunca se embriaga. Você é tua consciência. Isso aí, você que vai saber. Se você está subindo a escada e vai descer no tobogã, já está de sunga, de biquíni, pronto para descer. E eu vou te falar, lá no quinto dos infernos tem o que o povo chama no mundo, uma palavra que eu odeio, resenha. Eu odeio essa palavra. Vamos para resenha. Tem resenha no quinto dos infernos, sabia? Com churrasco. Tem resenha com churrasco. Só que você é a carne que fica girando no espeto e o Satanás jogando salzinho bem assim. E aí você escolhe, céu ou tobogã. Irmão, eu quero ir para o céu. Aí eu falo para as pessoas assim, eu quero chegar no céu, virar para São José e falar, São José, vamos fazer um armário planejado lá na minha kitnet. Aí o povo fala assim, lá no céu não tem armário planejado. Tu já foi lá? Não. Eu falo, quando eu chegar no céu, eu vou virar para Nossa Senhora e vou falar assim, minha mãe, eu vim comer um pudim. Aí a pessoa fala, no céu não tem pudim. Já foi lá? Irmão, se no céu não tiver pudim, vai ter algo melhor que pudim. Tu já viu algo melhor que pudim aqui na terra? Não tem. Sabe onde tá? E eu quero estar lá. Eu quero sentar na arquibancada dos mártires, meu irmão. Virar para São João Batista, que é um dos meus santos de devoção. Perder a cabeça falando evangelho, tá chamando todo mundo pra porrada, aquele dia vai morrer ligeiro. Nesse tipo de política, se tu fala de política, o povo te apedreja. Problema teu, se tu tem político de estimação. Meu negócio é com a verdade.
está contra a igreja, está contra a moral da igreja. Não estou nem aí se o teu emprego, se o teu contra-cheque, se o teu benefício vem do fulano ou do ciclano. É a verdade que liberta. Problema teu, abraça tu e o teu político, vai para a resenha no quinto dos infernos. Ou então vai para o céu. Ah, é porque fulano, é porque ciclano. Satanás vai querer dividir o nosso país nesse ano. Diabo significa divisor, aquele que vem e divide. Satanás significa adversário, aquele que quer colocar um contra o outro. E a gente dentro da igreja é o primeiro que tem que se unir. Só que a gente quer o primeiro que se ataca. Se ataca pela inveja, pela picuinha, pela fofoquinha. Eu tenho nojo de fofoca. A gente está dentro de um grupo e muitas vezes o grupo não produz fruto porque fofoca, intriguinha, panelinha, invejinha. Vai criar vergonha na cara. Fala para a pessoa do lado, cria vergonha na cara. Se as pessoas criar vergonha na cara, já ajudou bastante. Pode ter certeza. Já eliminou meio mundo de oração. Se ela criar vergonha na cara, essa é a palavra. Tô nem aí se depois vocês não vão me chamar mais, é a verdade que eu vim pregar. Teve um dia que eu estava pregando, eu fui falar sobre um tema lá e eu falei assim, ó, tá cheio de pedra aqui, se vocês quiserem apedrejar, é problema de vocês. Mas eu vou pregar, enquanto eu estiver pregando, vocês vão ouvir. Se não, levanta a cadeira e sai. Tô nem aí. Não tô pela quantidade, tô pela qualidade, tô pela verdade, tô por Jesus Cristo. Porque é a verdade que liberta. Doa quem doer, fira quem ferir. E o primeiro que está ouvindo é quem? Sou eu. O primeiro que precisa criar vergonha na cara sou eu. O primeiro que precisa morrer todo dia para mim sou eu. Porque eu sou o primeiro que estou ouvindo. Tá dando para entender sim ou não? Sim. Então a água bate no joelho significa vida de oração. Intimidade com Deus. Edifica um altar. Avança. Tem horário marcado com Jesus. Você que tem horário marcado para visitar fulano, ciclano. Você que tem viagem marcada para ir na Caldas Novas, na praia. É engraçado, a pessoa quando se programa, porque, eu não sei, talvez vocês são ricos e conseguem fazer isso sem se programar. Mas a pessoa que não é, para ela conseguir fazer uma viagem, ela se programa o ano todinho. Para conseguir fazer uma viagem e ainda vai passar metade do outro ano pagando o cartão de crédito. Ô, Senhor, me dá a graça de conseguir uma viagem ainda. Vamos mandar um colaborador forte falando assim, viaja, meu filho. Ô, vem descansar a semana. Vamos com tudo pago. Eu ganhei uma viagem, você não acredita? Deus me deu. Uma viagem all inclusive. Aí eu perguntei para minha esposa, o que é all inclusive? Eu não sei. Mas eu ainda não pude usufruir, porque era para o casal. Olha o tanto de filho que eu tenho, irmão. Será que eu vou largar meus filhos aqui e vou para a praia? Eu não dou conta. Não usei até hoje. Tem 1 ano que eu ganhei, vai fazer 2. Nunca usei. A viagem all inclusive, 5 dias, para escolher entre Natal e Porto Seguro. Enquanto isso eu estou suando em Niquelândia, Unaí, onde seu mano. A praia até hoje nada. Um dia não vai, glória, eu não estou preocupado com isso não, vamos se gastar. Um dia eu virei para o senhor e falei assim, senhor, eu estou tão cansado. Aí faleceu um conhecido nosso, o pessoal pediu para ir no cemitério, eu cheguei no cemitério, o senhor falou que é descanso. Me mostrou um monte de cova. Falei, calma, senhor, vamos gastar um pouquinho ainda. Vai que eu ainda estou descendo da escada do tobogã. Para começar a ir no museu, não dá para ir agora não. Senhor. Vai gastar tempo demais no purgatório, vamos queimar um pouquinho aqui na terra, é melhor do que queimar gordura lá no purgatório. Porque o povo acha que purgatório é colônia de férias. Vai achando. Como é que vai purgar? Imagina. Melhor purgar aqui, menino. Na porta é estreita, eu tô grande demais, ainda tem que, ó, finar bastante para poder, ó, ir pro céu. Irmão, a água bate no joelho e a gente precisa ter vida de oração, comprometimento, sacrifício, penitência, jejum. Se você não reza o texto, começa a rezar, não reza o rosário, começa a rezar. Quando você for rezar, separa uma oração para você, porque você precisa estar bem, e depois você reza para a tua família, para um tanto de gente que você reza aí. Antes, o que eu peço na minha oração? Primeiro, pede para você criar vergonha na cara, porque você tem que parar de se atrapalhar, para Deus começar a te ajudar. Você tem que se ajudar, para de se jogar no buraco. O que eu peço para Deus de oração? Senhor, me leva à conversão verdadeira. Eu preciso mudar de vida todo dia. Então peço para Deus para Ele me mudar.
Depois você reza pelo povo, pelos outros, pela família, pelo grupo, pelo ministério, pelo que você quiser. Mas quer adentrar em águas mais profundas? Primeiro, bate no pé e está de graça, vida sacramental. Segundo, vida de oração. Oração, penitência, jejum, sacrifício. Oferta tudo ao Senhor. Desde o pequeno ao grande. Antes eu não consigo fazer o jejum o dia todo de pão e de água. Engraçado que se fosse dieta você dava conta. Mas deixa essa parte para lá. Mas você consegue. Eu queria comer um docinho. Renuncia o doce. Fica um dia sem tomar café. Come uma verdura que você não gosta. Para ouvir uma pessoa que você não suporta ela. Fala assim, hoje minha penitência é suportar fulano. Porque tem gente que é insuportável. Só com Deus mesmo. É só com a vontade de fechar a mão assim, ó. Dar uma bem dada. Eu acho que só uma derruba. Puf! Mas aí tu fala, hoje a penitência é escutar fulano. Aí tu chega lá na casa do teu parente e vem fulano. Tu chega lá no teu trabalho tem aquele ciclano que passa o dia todinho reclamando. Chega o clima pesado. O dia todinho reclamando. Você escuta fulano, você não vai competir com ele, né? É porque tem gente que compete. A pessoa chega para falar dos problemas, aí ela sempre quer ganhar. Aí ela fala que tem mais problema que o outro. Escuta, mano. Vai competir os problemas. Menina, sabe o que a coisa daí? Vai ligar para fulano, 20 minutos na ligação. Como é que você tá? Pois é. Fulano de tal, não sei o quê. 10 minutos reclamando. Cachungando. Por isso que Deus não cura a doença. Por isso que Deus não liberta. A pessoa tá agarrada ali, tá abraçada. Como é que você tá? Mas tá doendo tudo, porque a fibromialgia, porque não sei lá o quê, porque bebê, porque é dor daqui, dor, tá agarrado. Aí depois quer que Deus cura, que levanta a mão e fala assim, eu me curo como? Se tu não larga a doença, não sai da tua boca a doença. Cada 10 palavras que tu fala, 15 é da doença, como que Deus vai te curar desse jeito? Você fala que entrega para ele, não entrega nada, tá amarrado, tá escondido, tá guardado, tá andando de mão dada. Aí não é liberto nunca. Vida de oração. Vamos chegar no quadril aqui que a gente está adentrando em algo assim. Não chega lá, né? No pé está de graça a vida sacramental. No joelho, vida de oração, compromisso com Deus. No quadril. Olha o quadril, ó. Quadril é o momento que você tem que decidir. É decisão, é escolha, é comprometimento. Porque tem pessoa que não larga, faz parte da pastoral da penca. Aí faz parte de 15 pastoral. Na hora que chega a festa, as barraquinhas na igreja, tem que fazer um consórcio para conseguir ajudar. Porque se ajuda pelo dízimo, ajuda porque é sacristão, ajuda porque é ministro, ajuda porque é isso, ajuda porque você faz parte de tudo. Se tu não for na igreja, nem abre. Que até quem abre a igreja é tu. Pastoral da penca. Irmão, vou falar para você. A gente está adentrando em águas mais profundas. Então a gente precisa aprender. Então vamos aprender? Pergunta para a pessoa do lado, vamos aprender? É comum, presta atenção, é comum quando a gente está no início da caminhada, aí você fala, mas eu já tenho 40 anos na igreja, mas talvez você ainda não avançou. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é eu pegar aqui, caminhar 10 quilômetros. Uma coisa é eu subir numa esteira e percorrer na esteira a distância de 10 quilômetros. Será que eu saí do lugar? Não. Na esteira, não. Irmão, você pode ter 40 anos que dá na igreja. Se você não avançar no caminho de santidade, você pode ter feito pastoral do dízimo, disso, daquilo, pode ter trabalhado não sei quantos encontros, retiro, construiu a igreja do zero, trouxe os bancos, trouxe o circulador de ar, daqui uns 10 anos a igreja vai estar no mármore, toda bonitona lá, e você vai falar assim, foi eu que trouxe esse circulador de ar, eu que trouxe os bancos, que os jovens estão tudo batendo, grudando chiclete embaixo, carcará, velho, vai estar lá na porta da igreja. Ai... No início daqui, foi eu que ajudei a rebocar, subir, botei telhado, carreguei telha, macei, mexi massa, enchi isso. Aí tá lá velho lá, só o quimba. Irmão,
Se você não estiver buscando a santidade, você vai chegar lá. Tá bom. Deus abençoe, vai lá. Vai chegar lá, o Senhor vai falar assim, aparta daqui que eu nem te conheço. Senhor, 40 anos na igreja, lembra dos bancos? Foi eu que por lá. O Senhor vai falar, eu te conheço. Agora quando chegar lá, imagine, eu virar para Jesus e falar assim, ei Jota, foi luta. Chegamos. Ele vai falar, vem meu filho, você é uma tranqueira. Mas a gente te ajudou. Deu certo. Quadril é momento de escolha e decisão. É comum, no início da nossa caminhada, a gente dá pouco em muitos lugares. Mas com o tempo e a maturidade, com o progresso da vida espiritual, Deus vai nos convidar a dar muito em poucos lugares. Vai ser chegado o momento de deixar. Ah, mas eu não sei o que vai ser de mim se eu não fizer tal coisa. Ou então pior. Ah, se eu sair da pastoral tal, ela acaba. Irmão, se você não fizer, a obra é de Deus. Deus vai fazer, você querendo ou não querendo, você lá ou você não estando lá. As pedras falarão no nosso lugar. Se você não assumir o teu posto, é problema teu. A obra de Deus vai permanecer porque ela não pertence aos homens. Ela pertence a Deus. E Deus vai fazer, vai curar, vai libertar, vai restaurar e vai salvar. Você estando lá ou não. Então, quadril é momento de escolha, decisão. Às vezes é um momento de começar um novo projeto, um novo comércio, deixar um emprego, largar, começar outro, adentrar em águas mais profundas, mudar de casa, mudar de região. O que Deus botar no teu coração é o momento de decidir, deixar aquela pastoral, deixar aquele movimento, deixar aquele grupo e começar a dar muito em poucos lugares. Tem que ter maturidade para aprender a dizer não. Porque quando a gente entra na igreja, a gente dá sim para tudo. A pessoa fala, bora, bora. Aí depois ela dá não para tudo, é difícil também. Bora, não vou. Ah, tô cansada, não quero. Não aprendeu a dizer não e não aprendeu a dizer sim. Aí no início dá sim para tudo, depois dá não para tudo, não tem equilíbrio. Tem que ter maturidade para dar não e para dar sim. Nem tudo é para você. Ah, mas o padre me chamou para ser ministro. Isso é maravilhoso? É. Mas é para você, nesse momento? Talvez não é. Uma vez eu tive uma conversa com um sacerdote e eu falei para ele. Eu falei, aqui o senhor é o pároco. Aqui o senhor é o pastor que está à frente do rebanho. Todas as escolhas aqui, quem toma é o senhor, a gente segue e obedece. Mas dentro da minha casa, eu sou o sacerdote do meu lar. A consequência das escolhas lá, quem assume sou eu e minha família. Lá quem toma a escolha e a decisão é eu e minha esposa. Não é que eu estou sendo arrogante. Eu só estou assumindo o meu posto. Nem tudo é para mim, nem tudo é para você. Então tem vezes que não é o momento de deixar e você quer deixar. Tem vezes que é o momento de deixar e você não quer largar. Quadril é maturidade, é decisão, é compromisso. Porque quando você se compromete, você está se comprometendo com Deus, não é com o coordenador não. Porque ficar insistindo com o servo para poder servir, tinha que pegar uma tora de madeira e escrever assim, oração. Fala, vem aqui que eu vou orar por você. Vou orar por você. Porque tem gente que está precisando dessa oração, levar um cacete mesmo, porque vai ficar insistindo, falando de tal, um monte de adulto que parece menino. Vamos fazer tal coisa? Ah, por que isso? Ah, por... Tô falando que tem hora que dá vontade de arrancar a cabeça e vocês não acreditam. Não tem que ficar insistindo, não, irmão. É um privilégio trabalhar para Deus. É um privilégio estar aqui. Eu falo para minha esposa, é um privilégio ser missionário. É um privilégio ter uma família missionária. A gente passa dificuldade, a gente sofre, a gente chora, a gente passa dificuldade. Às vezes eu tô orando na casa de uma pessoa, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Aí eu chego em casa, minha luz cortou. Aí eu abro minha geladeira, tá faltando as coisas, e tu fala assim, Senhor, mas cadê? Às vezes você proclama a bênção na casa do outro, mas é a bênção que eu também precisava dentro da minha casa. Mas a gente é tão feliz, irmão. Eu sou tão feliz, irmão.
Hoje talvez eu não tenha condição de dar muitas coisas para meus filhos. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou dar para eles. Quando eles lembrarem do pai deles, eles vão lembrar que o pai deles era um homem de Deus. Eles vão lembrar que o pai dele era um homem que apontava para Deus. E isso para mim é tudo. Eles não vão lembrar de um pai que foi criado embaixo de uma mesa de sinuca comendo petisco e tira-gosto. Porque eu fui criado de basim em basim. De petisco em petisco, de bebida e farra. Hoje, graças a Deus, tanto minha mãe, minha tia, minha família está servindo o Senhor. Mas muitas vezes a oração é a lágrima. Mas aquele que semeia entre lágrimas ceifará com alegria. Quando chega no quadril é momento de escolha, de decisão, de deixar, de assumir, de ir para cima, de aprofundar, de adentrar. Tem gente que está paralisado. Ei, sabe o que é interessante? É que Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o primogênito. Ele estava primeiro. Jacó significa aquele que segura no calcanhar, ou seja, aquele que veio depois. Jacó cresceu sobre a sombra do seu irmão Esaú. Quantas pessoas aqui ficam crescendo à sombra do outro irmão? Porque o irmão tem chamado, o irmão tem ministério, o irmão tem carisma e você está à sombra. Mas chegou um momento de escolha e decisão para Jacó. E diz que Jacó lutou com Deus. Isso eu acho lindo. Porque as pessoas não entendem. Não é que Jacó lutou contra Deus, ele lutou com. É isso que as pessoas não entendem. Jacó lutou com Deus. E quem luta com Deus vence. Quem luta contra Deus perde. Ele lutou com Deus. E aquele homem que cresceu na sombra do irmão, porque o irmão conquistou, porque o irmão era mais forte, porque o irmão era robusto, porque o irmão tinha posse, porque o irmão tinha fazenda, porque o irmão tinha isso, porque o irmão tinha aquilo, porque o irmão tinha talento, o irmão tinha carisma, o irmão cantava bem, o irmão pregava bem, o irmão orava bem, o irmão isso e aquilo. Cresceu à sombra do irmão. No dia que ele assume o posto dele, que ele toma uma postura, que ele assume aquilo que Deus tem para ele, ele luta com Deus e vence. E se torna Israel. Quadril é decisão, é escolha, é comprometimento. Luta com Deus. Não contra. Luta com Deus. E Deus vai te levar a adentrar em águas mais profundas. Vai fazer florescer os seus dons, seus talentos. Vai fazer dar fruto o teu ministério. E às vezes a gente pensa que ministério é só quem vem aqui na frente e prega, só quem encosta a mão e ora. Irmão, uma das minhas melhores amigas, ela é monja. Monja é diferente de freira. A freira é ativa, dá aula, está na comunidade, dá catequese, está no povo. A monja, ela fica num claustro, ela fica atrás das grades, e é grade mesmo. Ela é monja carmelita. Quando a gente era mais novo, a gente trabalhava com morador de rua. E eu cansei de ver. Ela é desse tamanhozinho assim. Hoje ela é uma monja. Toda pessoa que ela abraçava era curada. Às vezes a gente pensa que ofertar, a gente oferta aquilo que sobra, né? A verdadeira oferta é a gente ofertar o que tem de melhor. Ela ofertou para Deus todos os abraços que poderia curar qualquer pessoa nesse mundo só para Jesus Cristo. Hoje ela está num claustro e ela não consegue abraçar ninguém. Porque todos os abraços ela entregou para Jesus. Isso é oferta, isso é amor. Tá dando para entender, sim ou não? Sim. Quadril é decisão, comprometimento, escolha. É momento de deixar, de aprofundar, de ir para cima, de começar de novo, de começar do zero. Bora! Levanta a cabeça. Para de ser aquele que segura no calcanhar. Saia da sombra, de trás das bagagens. Bora para cima. Você tem chamado, você tem ministério. Você só precisa criar vergonha na cara. Tem outra palavra para isso. E assumir o teu posto. Tá lá. Já assumiu? Se não, cria vergonha na cara. Vai lá e assume. Porque o que Deus tem para você já está lá. Por fim, por último, para a gente ir para a nossa oração, você já deve estar cansado, nosso irmão do violão aqui, descansa, porque Deus vai te revigorar, vai te recompensar.
A palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, diz que antes do profeta Eliseu começar a profetizar, primeiro ele chamava um arpista. E quando o arpista começava a tracejar a corda, diz que o Espírito do Senhor pousava sobre ele, ele começava a profetizar. Eu não sou nem palestrante nem pregador. Eu sou profeta da parte do Senhor. Para profetizar, todos os profetas precisavam da sensação de movimento. Então, muitos profetas, antes de profetizar, primeiro eles iam para frente de um rio ou do mar ou chamavam um arpista. Porque tanto o odejar das ondas ou das águas dava a sensação de movimento. Assim como a canção, ela dá a sensação de movimento. O Espírito Santo vem e ele começa a profetizar. Só nadando. A água bate no pé, estado de graça, vida sacramental. Joelho, vida de oração. Edificar um altar, consultar o Senhor. Intimidade. Bate no quadril, decisão, escolha. Abraçar, deixar, renunciar, começar de novo. Bora pra cima. Deus te chama. É Ele que faz. Vai do jeito que você tá. Ah, eu tô com medo. Vai com medo. Ah, eu não dou conta. Às vezes as pessoas perguntam. Ah, mas como é que é? Irmão, toda vez que eu vou pregar, dá dor de barriga. Dá vontade de sair correndo. Eu esqueço tudo que eu vou pregar. Eu falo, e agora? Irmão, quem faz é Deus. Eu tô com medo, eu vou com medo, porque eu sei que quem faz é meu Deus. Enquanto eu morrer para mim mesmo, é Ele que vai estar lá. Misericórdia no dia que eu chegar e querer fazer do meu jeito, que Deus me arranque de lá. Só nadando é quando você entrega a sua vida inteira para o Senhor. E Ele te conduz. Se o mundo está desabando, glória a Deus. Se está tendo glória, glória a Deus. Se Deus está honrando, glória a Deus. Se Deus está mandando a prova, glória a Deus. Vai dizer ali, São Paulo, eu sei viver na fartura, na bonança, mas também sei viver na penúria. E ele finaliza dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Só nadando. Irmão, a gente vai fazer um momento de oração aqui. Vai depender de você, irmão. Eu já tive minha experiência com Deus. Você vai ter se tu quiser. Se tu não quiser. Não é pela pessoa que está aqui na frente. A gente só se enche de Deus se a gente se esvazia de nós mesmos. Então, primeiro, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. A gente precisa se esvaziar da nossa vaidade, soberba, orgulho, sonhos, desejos, paixões. A gente precisa entregar tudo para o Senhor. Porque só aquele que tem a disposição de entregar tudo vai receber tudo. Eu digo para as pessoas, você quer pouco de Deus, você vai ter pouco de Deus. Você quer muito de Deus, você vai ter muito de Deus. Você quer tudo de Deus, você vai ter tudo de Deus. Vai levar em consideração a sua entrega. Você entrega pouco, recebe